Fala pessoal, Eduardo Vieira falando com vocês com mais uma novidade. Nós trouxemos para vocês agora uma série chamada Pulo do Gato nos exames de tomografia computadorizada. Então a gente vai estar falando de vários assuntos pertinentes a exames de angiotomografia, dando os bizus onde o pessoal tem mais dúvidas. E a gente vai começar essa série hoje, que a gente está com o nosso cenário já montado, nosso estúdio já ficou bem bacana. Agradecer a todos aí que estão acompanhando a gente aí nas redes sociais. Se inscrevam lá no YouTube, né? Compartilhem com o máximo de gente possíveis para mandar conhecimento para eles também. Está ajudando bastante, né, bastante colegas também em relação aos bisus. Então a gente vai estar falando de uma série de vários exames, onde que todos eles a gente vai estar falando um pouquinho. Não são aulas extensas, são pulos do gato, são, né, diretamente para aquelas pessoas que têm aquela dúvidas. Então não é aquela aula extensa que a gente dá nos cursos de anjo, nos nossos cursos de anjo. Então são pequenas aulas, no máximo aí de 15 minutos a 20 minutos no máximo. Nossas aulas levam aí, em média 2 horas, que são cursos, né, de extensão. Então a gente vai estar falando de vários exames, falando de vários toques que a gente dá no dia a dia, que nós usamos no nosso dia a dia. Sem mais delongas, se você gostar, ativa o nosso sininho que deve estar por aí, compartilhe com o máximo de colegas possíveis. Em relação a conhecimento, nunca é bom. A única coisa que não tira de todos nós é o nosso conhecimento. Então, compartilhe o máximo de pessoas, pedem para eles seguirem a gente lá no Instagram, que também tem várias dicas maneiras lá, e a gente precisa aumentar aqueles leads lá para a gente poder alcançar um maior número de ferramentas no Instagram para poder ajudar vocês também. A gente está chegando a 4K, mas o nosso interesse é chegar a 10K. E com a ajuda de vocês, a gente vai conseguir chegar lá. Então, sem mais delongas, vamos começar. Então, a série vai ser chamada de série Pulo do Gato, que a gente vai estar falando de vários exames relacionados à angiotomografia, tá? Então, a gente vai estar falando de todos os exames praticamente e seus detalhes, onde que a gente peca, onde que a gente pode melhorar. Ok? Então, o Bizu TC já está há 5 anos ajudando muita gente e quero agradecer aqui o pessoal. Pô, tem gente de Portugal seguindo a gente, de Moçambique, né? da África, do Chile e principalmente do Brasil. O pessoal de Minas, o pessoal de São Paulo, o pessoal aqui do Rio cresceu muito, né? Esse acesso ao Bizu TC, né? Não sei se é porque eu sou aqui do Rio, mas o Bizu está tomando um formato muito interessante, onde que a gente está ajudando o máximo de pessoas possível, destravando essa galera, né, em relação a esse tipo de exame, onde que tem... Não vou mentir para vocês, eu também tinha várias dúvidas quando eu comecei, e ao longo dos 22 anos a gente foi se especializando e hoje me tornei uma referência em angiotomografia, por isso que eu tento passar o máximo de dicas para quem me conhece e lá nos canais, no YouTube, no Instagram, no Telegram, né, no Facebook, a gente está tudo espalhado por aí para a gente poder, né, ajudar o máximo de pessoas possíveis, tá? Então, o nosso interesse é esse. Vamos começar. Então, a gente vai falar um pouco do exame em si, né, o que é uma angiotomografia. Então, se você tem alguma dúvida em exames de angiotomografia, só ficar aí esperando o nosso pulo do gato. A gente vai estar dando várias dicas para vocês aí. Antigamente, né, um tempo atrás, na década de 80, vamos dizer assim, eu comecei na década de 90, finalzinho de 90 para 2000, né, são 22 anos que se passaram, né, e a gente tinha um certo receio em relação, né, a esse tipo de exame, porque os tempos eram muito longos, né, então, e o conhecimento técnico, né, naquela época era um pouco, vamos dizer assim, um pouco atrasado, né, em relação ao que a gente tem hoje, a série de informação, a gama de informação que nós temos hoje. Então, antigamente a gente usava uma quantidade de contraste muito alta, né,
porque o tempo de exame era alto, então a gente usava uma média de 100 a 150 ml de contraste para cada anjo dessa, para a gente pegar, né, todo o realce e todo o trajeto da aorta torácica. E quando deixava o aparelho, né, abrir o pitch, deixava fazer o máximo de possível a extensão da aorta, então a gente usava mais contraste ainda, porque esse tempo era mais longo. E o tempo de radiação também, por tempo de aquisição ser longo, o tempo de radiação era maior. Então, a qualidade técnica naquela época era menor, porque a gente dependia do médico, do conhecimento mais médico para nos auxiliar, né, nos exames. Então, a gente tinha uma qualidade técnica. Quem tinha o conhecimento, ele tinha a vantagem de trabalhar nos melhores empregos, né, naquela época, em alguns serviços de ponta que já trabalhavam com tomografia, com angiotomografia, né? E com os dias atuais, hoje em dia, isso melhorou muito, a quantidade de contraste a gente conseguiu diminuir, porque os equipamentos eles evoluíram, os softwares evoluíram também. Então, esse tempo de exame, aquisição do exame, ele diminuiu bastante também. Então, a gente tem tido, né, tem feito esses cálculos em cima, né, do tempo de aquisição e a quantidade de contraste, fluxo, e por aí vai. Então, a gente conseguiu, né, sanar um problema que a gente teve lá atrás. Então, com esses equipamentos, a evolução dos equipamentos, a gente teve um ganho absurdo nos dias atuais, né? Até o surgimento hoje do Dual Energy, com a quantidade de contraste mínima possível que a gente usa hoje para fazer algumas anjos. E a qualidade técnica absurda. Então, a gente teve um ganho, né, na tecnologia, na evolução dos equipamentos e técnicos também, técnicos, tecnólogos, que hoje em dia, né, com essa busca de qualificação técnica, busca de conhecimento, a gente tem tido bastante resultado positivo, né? Então, quando chega um pedido de anjo, né, que é engraçado, eu vejo alguns colegas, né, com uma certa dificuldade em relação a esse tipo de exame, e eu me vejo antigamente, era desse jeito que eu ficava, gente, anjo não, pelo amor de Deus. E hoje, como eu me tornei uma referência, eu tento passar o máximo de tranquilidade para as pessoas que a angiotomografia não é esse bicho de sete cabeças, não requer muita, né, preocupação, tanto assim que o pessoal está, né, hoje em dia está melhorando bastante esse lado emocional, então a gente está conseguindo trabalhar bem esse lado, né? Então a gente para um pouco com isso aí. E o Bezil TC veio para ajudar, né? Como a gente vem ajudando há bastante tempo já, os 5 anos que a gente está aí, tirando né, esse pavor da cabeça das pessoas, tentando passar o máximo de conhecimentos para tentar melhorar, qualificar nossos técnicos no Brasil e fora do Brasil. Como disse antes, a gente tem bastante gente aí fora. Então, uma das coisas que a gente tem que prestar bem atenção, e de ter um pouco de conhecimento em relação aos exames, quais são as indicações mais comuns, né, em relação à angiotomografia. Então, por que é importante a gente saber um pouco da indicação? Por que a orientação médica ajuda para caramba até a gente ter uma noção em relação à preparação do exame, o planejamento do exame? Então, isso vem ajudando bastante, né? Isso pode nos ajudar bastante. Desde a anamnese até né, a escolha do acesso venoso, o tipo de contraste, por aí vai. Tudo isso requer um pouco de conhecimento e principalmente no tipo de exame que a gente vai usar, né? Então, qual é a particularidade? Por que a gente tem que pegar um acesso venoso mais calibroso? Por que de repente a gente não precisa de ser um acesso tão calibroso? Por que a quantidade de contraste ele ajuda do início até o final, né, o realce daquela região? Então, algumas coisas a gente tem que ter noção, sim, até porque a gente não pode ter um exame precoce, não pode ter um exame tardio, o exame tem que estar dentro das especificações de diagnóstico para o médico.
Então, cada vez mais a gente tem que estar ali, né, ajudando o médico a poder sanar e dar o diagnóstico, melhor diagnóstico para o paciente, porque a gente sabe que o cliente, né, e o paciente está ali no serviço por indicação de um outro médico que quis fazer o serviço ali naquela instituição e no dia daquele técnico. Então, houve alguns casos que eu fazia uma média de 10 anos de tomografia no meu plantão. Por quê? Os médicos sabiam que eu era referência naquele tipo de exame, os médicos de fora, e particularmente eles começaram a pedir, e eu fui sentindo isso e fui conversando com ele, no meu dia tem muita angiotomografia, e um dos médicos falou, Edu, o padrão em relação aos exames, eles são melhores, tu detém um conhecimento absurdo em relação a esse tipo de exame, então a gente manda para esse dia e é no teu plantão que a gente resolve os problemas. Eu falei, então tá bom. Então, com o passar do tempo, eu achei melhor a gente criar grupos de estudo, fazer o curso de anjo, para a gente passar o que a gente sabe para frente e ajudar o máximo de pessoas que a gente possa ajudar em relação a esse tipo de exame. Então a gente tem que conhecer um pouco né, da estrutura que a gente vai estudar. Por exemplo, a aorta, né, ela é a maior artéria do corpo, ela recebe sangue rico em oxigênio do coração e, por meio de suas ramificações em artérias menores, distribui este sangue para todo o corpo. A aorta abdominal é a parte da aorta que passa pela cavidade abdominal. Então a gente tem que saber o porquê dessa estrutura anatômica, o que ela faz, o que ela distribui, né? Quais são os seus ramos principais, qual é a particularidade que ela tem, né, de levar sangue e por que ela leva sangue rico em oxigênio. Então isso a gente tem que saber, e por que o contraste ele tem que estar naquele tempo ideal de realce, por que tem que estar, né, na câmera tal, no átrio esquerdo e não, né, átrio e ventrículo esquerdo e não no átrio e ventrículo direito. Então a gente tem que saber, né, tudo o porquê disso tudo. Então a gente começa a estudar uma estrutura, né, e qual a sua importância. Então não adianta você fazer uma anjo arterial e ela está num tempo de uma venosa. Então o tempo de realce dessa estrutura tem que começar arterial e terminar arterial também. Então a gente tem que entender o que são artérias e veias, né? Nas veias e artérias entram tipos diferentes de sangue, a gente tem que saber isso, sendo que nas artérias circula sangue carregado em oxigênio e nas veias sangue, né, saturado em gás carbônico. Eles se movem no sentido oposto sempre. Então uma vai e a outra volta. E as veias são vasos de paredes relativamente finas que transportam sangue do diverso tecido do corpo para o coração. A maioria das veias transporta sangue venoso, mas as veias pulmonares transportam sangue oxigenado dos pulmões para o coração. Aí que começa a mágica, né, do que é o arterial, do que é o venoso. Então, há essa hematose, né, o estudo da hematose, e quando ela se transforma, né, ela faz essa troca gasosa, aí tem a parte venosa, que ela começa, na verdade, venosa, né, quando pega um acesso venoso, no braço direito, de preferência, né, já tem uma primeira dica aí, a gente já tem a possibilidade de menos contaminação em relação àquela área da subclave esquerda. Então, você tem uma área mais estreita quando você pega o braço direito. Então, algumas pessoas têm essa dúvida, por que tem que ser o braço direito, por que não pode ser o esquerdo? Não, pode ser qualquer acesso, né, em relação a braço direito a braço esquerdo. Porém, a nossa particularidade em contaminação, em relação a artefato, para a gente é melhor o braço direito, que encurta também o braço esquerdo até chegar o átrio, veia cava, que é do lado direito, ela tem uma extensão maior, né? Então, por isso que é a preferência no braço direito, pela diminuir a extensão em relação ao lado esquerdo e ao lado direito, e a veia cava fica do lado direito, entrando logo no átrio. A veia cava superior direita entrando no átrio direito.
Então, alguns estudos a gente começa a saber por que, né, a gente tem a trombose, por que ela é venosa e por que ela é arterial. Então, a gente tem que saber isso também, até para você saber como planejar o teu exame. Às vezes o médico pede uma anjo arterial e uma anjo venosa. Às vezes ele pede só a venosa, né? Porque ele já tem, pelos exames prévios, né, a indicação de um trombo venoso. Então, ele já pede direto a venosa e o nosso médico, às vezes, pede para fazer o arterial até para ver, né, a extensão, né, dessa doença. Então, ela pode ser tanto arterial como venosa. Então, a trombose é um processo que envolve a formação de coágulos na circulação sanguínea e é classificada em diversos tipos diferentes, de acordo com o lugar do trombos. Então, nós temos a extensão da aorta torácica e abdominal e suas ramificações, né, que é o final dela, que ela se ramifica em artérias ilíacas comum direita e esquerda. E algumas doenças bem comuns em relação à aorta, que é o aneurisma, né? E ela tem os seus graus, a sua extensão, os locais, ela pode ser torácica, pode ser abdominal, como a gente está falando de aorta, né? A princípio, ela tanto pode ser a aorta torácica como abdominal. Então, em alguns lugares também nós temos outros tipos de aneurisma, mas especificamente, como nós estamos falando de aorta torácica e abdominal, então a gente está falando, né, em relação a essas regiões. Então, são os distúrbios que, né, da aorta incluem o aneurisma e a dissecção. O aneurisma é a protuberância em áreas fracas de suas paredes, e a dissecção são as separações de camadas de suas paredes, das suas íntimas. Nós chamamos de ítimo. Na dissecção, cerca da metade dessa dissecção ocorre em pessoas com mais de 60 anos. Né? A dissecção aórtica ela se torna mais frequente com o envelhecimento. É comum que essa dissecção aórtica em idosos resulte em hipertensão arterial. A hipertensão arterial pode provocar, né, a deterioração da parte da parede da aorta. O próprio envelhecimento pode gerar uma deterioração em relação ao similar, mesmo que defeitos congênitos e doenças de tecido conjuntivo também possam causar dissecção aórtica. É frequente que isso ocorra antes do envelhecimento. Ah, Eduardo, você já viu isso acontecer em pacientes mais novos? Sim, mas aí tinha histórico familiar, envolvia histórico familiar, tinha outros, né, outros históricos em relação ao paciente. Ah, só acontece com o velho? Não. Já vi pessoas com 30 e poucos anos, né, com essa doença, com essa dissecção, mas o cara era fumante, o cara tinha uma vida sedentária muito, era, bebia, então, alguns casos em relação a isso. E o infarto pulmonar, que é uma das coisas que a gente vai pegar também em relação aos exames, que é uma das dúvidas geradas principalmente nesse tipo de anjo, que é o TEP. Né? A gente vai estar falando do pulo do gato também do TEP, alguns bisus. Tá? É uma embolia pulmonar, também conhecida como infarto pulmonar, ou TEP. Esse tromboembolismo pulmonar, TEP, ele é uma das causas clínicas mais comuns, que resulta na morte de um grande número de pacientes. Tá? O TEP é a terceira causa de morte cardiovascular nos Estados Unidos. Isso foi feito uns 5 anos atrás, esse levantamento, com taxa de incidência de 0,5 a 1 paciente a cada 1.000, tá? Por ano. Então, é uma doença, por não ser, né, é muito frequente em emergência, né, por o paciente chegar com falta de ar, né, e ter um histórico cirúrgico, aí por aí vai, né, então pós-cirúrgico, né, aí vai outras indicações também em relação ao histórico do paciente, então vale ressaltar que é um exame que não dá um resultado muito rápido na emergência, né, para vocês terem ideia, né, quando eles escolhem o dedímero do paciente entre
colher o dedímero do paciente e fazer o exame não leva 10 minutos para estar pronto em relação a levar o paciente, colocar o paciente na mesa, preparar, né, e fazer o exame não leva 10 minutos. Então, é um exame muito rápido e tem um conceito médico muito satisfatório em relação a diagnóstico, né? E dependendo do equipamento, você consegue pegar trombos distais com resultado muito bom. Isso vai depender do equipamento e da técnica que você usar também. Por isso que o pessoal tem muita dúvida em relação a esse tipo de exame. Requer conhecimento, né, anatômico, reconhecimento técnico do aparelho, reconhecimento de né, de vários pontos importantes para você ter um resultado muito bom. As bases para o diagnóstico de TEP são a probabilidade clínica pré-teste, o uso do dedímero e os métodos de imagem. O método de imagem atualmente disponível para diagnóstico são radiografias simples de tórax e angiografia pulmonar, a cintilografia, ventilação perfusão pulmonar, ressonância magnética, né, de tórax, demora mais, mas o top 1 mesmo dos pedidos é a tomografia computadorizada de tórax, que é o mais frequente. E hoje em dia, com a chegada do ONs, melhorou mais ainda esse conceito. Em relação a diagnóstico também, a gente tem tido um resultado muito positivo em relação ao Duo Energy. Então, a gente tem que entender que aquela formação de coágulo, ao se soltar, né, de uma determinada região, ela pode parar e entupir alguma artéria, algum vaso importante. Então, ali, né, por ter esse stop, ele vai criar, né, não vai deixar oxigenar aquela região e aquela região vai infartar porque não está tendo troca, né, de oxigenação ali naquela região. Então, por isso que a gente tem que entender um pouco todo esse trajeto, né, até chegar principalmente em TEP, né, em relação ao desprendimento daquele coágulo e ocasionar lá no tórax, né, esse infarto. Então, aqui a gente tem um TEP agudo, para vocês terem ideia em relação à tomografia à imagem, né, que a gente chama de TEP agudo, paciente feminino, 62 anos, TC, né, em cortes axiais, e uma reconstrução coronal, mostrando extensa falha de enchimento irregular em artéria pulmonar direita e esquerda, com extensão para seus ramos segmentados. Então, como a gente vai estar falando no pulo do gato, a gente vai estar mostrando, né, para vocês a importância do tempo de chegada de realce, né, para a gente pegar o tempo ideal, para a gente ver justamente essa falha de enchimento, né, e a extensão dessa falha. Então, existem técnicas relacionadas a esse tipo de exame, onde que a gente vai estar dando uns bisus também e falando na próxima série. Então, a gente vai ficando por aqui, gente, né? Nessa próxima aula, a gente vai estar falando de outros pontos e vocês coloquem lá no comentário qual seria, né, o interesse de vocês e qual o exame que vocês gostariam de ter esse pulo do gato, até para a gente poder ver, né, quantas pessoas têm dúvidas. Nós temos as nossas aulas e tal, mas o importante é você, né, se posicionar para a gente poder ajudar o máximo de pessoas possível. Na minha cabeça, eu sei que, né, na minha época, a maior preocupação era em relação à TEP. Hoje em dia, eu vejo que continua, as pessoas têm dúvidas em relação a isso, mas a gente vai tentar sanar o máximo possível. Se vocês gostaram, deixe o joinha de vocês aí, né? E compartilhem com o máximo de pessoas possível para essa informação chegar, né, a todo mundo. E sigam a gente lá também nas redes sociais, no Insta, no Facebook, que vocês serão muito bem-vindos, tá? Grande abraço para vocês, até a próxima. Um beijão no coração de vocês. Tudo de bom. Até a próxima.